Pronto? Ok, voltamos. Enfim, como eu estava falando, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço principalmente a audiência, que, graças a Deus, a gente tem tido uma audiência muito legal, principalmente no ao vivo, né? Os nossos vídeos ficam aí na plataforma, no nosso canal do YouTube, para quem quiser acessar posteriormente e assistir, mas o importante para a gente é o pessoal que está aqui ao vivo mesmo e que está compartilhando e está participando com a gente nesse momento. E, infelizmente, esses números não vão para o que a gente coloca ali na plataforma, mas eu peço a vocês que coloquem um like lá, se vocês gostarem do que vocês assistirem hoje, e vocês acompanhem a gente, aperte a campainha, porque assim, sempre que a gente tiver conteúdo novo, vocês podem assistir, tá bom? Bom, que mais? Vamos lá. A gente está trazendo para vocês aqui, deixa eu pegar só mais uma coisa aqui para não esquecer, assim, o chat, por favor. Se vocês quiserem mandar perguntas, vocês podem mandar aí pelo chat do YouTube ou pelo WhatsApp, 11 94 303 0373, ok? 94 30 30 373. Só peço a vocês que, se forem perguntas, vocês coloquem uma hashtag no início, porque às vezes o pessoal faz comentário e na hora de fazer a busca das perguntas a gente se confunde, tá? Só para ficar um pouquinho mais fácil a nossa vida. Bom, a gente está passando por tanta coisa ultimamente, né, que o desemprego, infelizmente, vem aumentando muito, por isso que a gente acabou optando por esse tema, né, que é com o título Táticas de Guerrilha para a Busca de um Novo Emprego. Mas, antes de mais nada, eu quero só tocar num detalhe, justamente por causa desse título, porque hoje eu ouvi uma colega que me passou um feedback, e eu dou muito valor ao feedback, quanto ao nome, o título, né, o título era muito forte e tal, mas a ideia realmente é que esse título leve a você pensar e observar mais as técnicas as táticas que formam a sua estratégia para a busca de emprego, né? Inclusive é o mesmo título que está no painel da FGV, só que lá eles colocam estratégia de guerrilha para a busca de um novo emprego, tá bom? Mas é só para esclarecer isso, porque para não ter nenhum tipo de problema quanto ao nome que nós demos ao tema. Bom, vamos aos nossos convidados. Vamos lá. Eu quero apresentar para vocês o Edilson, agora eu vou ter que, obrigada, a colocar o óculos, vamos lá. Edilson Ramos. O Edilson, ele é administrador formado pela FGV, Getúlio Vargas, e possui mestrado em Economia pela Universidade do Colorado. Ele é um destacado recrutador de executivos no Brasil e nos Estados Unidos, em Houston, Texas. Ele é membro do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Ele é sócio da Insight Executive Research, também também preside a Associação de Ex-Alunos da FGV e é membro do Conselho do Centro Latino-Americano de Excelências e Qualidade. Além de partner na British School, Escola de Capacitação de Executivos em Denver. Né? Edilson, muito obrigado pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite, viu? Vamos lá. Pedro? O Pedro? Oi? Tudo bem. Pedro, vamos lá. Deixa eu só falar aqui. Deixa eu apresentar você. Bom, Pedro Carvalho, ele é engenheiro pela FAAP, tem mestrados nos Estados Unidos e tem 2 mestrados nos Estados Unidos e atuou como diretor financeiro em uma variedade de renomadas multinacionais no Brasil. Atua há muito tempo como sócio no recrutamento e seleção de executivos, é presidente da Associação de Ex-Alunos da Thunderbird e é membro no conselho do Arizona State University, nos Estados Unidos também. É diretor executivo da Corporate Connection e a maior plataforma de network mundial de líderes empresariais.
lidera, cria e implementa mensalmente uma série de atividades que reúnem centenas de executivos, tais como happy hour, jantares executivos, painéis de negócio, e é fundador do Centro de Carreiras da FGV. Pedro, muito obrigada. Obrigado pelo convite, Adriana. Bom, como eu estava dizendo a vocês, o Pedro e o Edilson são tradicionais recrutadores executivos e eles fundaram juntos aí a Fundação Getúlio Vargas e têm colocado inúmeros profissionais e empregos mesmo com essa pandemia aí, né? Então, eles estão aqui, inclusive, para desmistificar algumas coisas e trazer algumas informações que são super importantes para que a gente quebre alguns paradigmas, certo? Bom, Pedro, para começar, Pedro, eu disse, para começar, eu estava lendo uma matéria no Globo que falava o seguinte: trabalhadores com ensino superior são os que mais demoram para voltar ao mercado. Em média, quem cursou uma faculdade leva 16,8 meses para conseguir uma recolocação, e imagina, 1,8 meses para conseguir uma recolocação, segundo o levantamento de uma consultoria chamada iDados, né? Trabalhadores só com o ensino fundamental demoram, em média, 13,1 meses. Isso aqui é um dado de janeiro, é uma reportagem que eu vi que eles postaram em janeiro. Então, imagine isso agora, como é que está, né? As coisas estão muito difíceis. Então, assim, Edilson, para começar com você, vou te fazer uma pergunta, assim, que saia justa. Hoje, com tantas poucas vagas que a gente tem no mercado, quem consegue se empregar? Quais são as qualidades do profissional que se emprega com mais facilidade? Olha, pessoal, boa pergunta essa aí, Adriana. De fato, é difícil de responder. Geralmente, quem consegue se empregar logo são aquelas pessoas que têm realmente aquelas habilidades que são requeridas por uma determinada vaga, na qual ele vai concorrer, ou um emprego que ele vai se habilitar. Esse é um ponto. Segundo ponto muito importante: quanto melhor forem os contatos dessa pessoa, quanto mais gente ela conhecer no mercado, que possa falar bem dela, que possa recomendá-la, que possa comentar coisas positivas dela, ajuda tremendamente. Isso eu acredito que é o que mais ajuda a reduzir o tempo de recolocação, porque essa pessoa terá várias outras aí falando bem dela e informando para ela. Poxa, olha, Adriana, é uma vaga aqui na empresa que eu acho que se você vem aqui, traz o seu currículo, Pedro, blá, 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 esse tipo de coisa. São esses dois fatores aí, na minha opinião. Os dois fatores, perfeito. Pedro, você tem alguma coisa a acrescentar? Não, acho que ele comentou direitinho. Um detalhe sobre a tua pesquisa, né? Realmente demora mais, esses profissionais, talvez com uma escolaridade maior, talvez ali cargos maiores, salários maiores, idades maiores aí, realmente demora mais, até pelo valor que eles têm. Mas eu acredito que existe também uma diferença entre pessoas que procuram o que eu chamo adequadamente, e a gente vai comentar um pouco disso no caminhar da nossa conversa, e pessoas que procuram das formas tradicionais, como muita gente procura aí. Então, tem maneiras de chegar no emprego mais rápido aí, sim. Legal. Então, aproveitando que você está com a palavra, quais são as melhores redes sociais para a busca do emprego? E quais são os truques aí que chama a atenção do recrutador? O que você recomenda? Só um parênteses, né, Adriana? Eu e o Edilson acreditamos que profissionais, quando eles usam a rede de relacionamento, eles acabam chegando muito mais rápido no emprego do que apenas usarem mídias sociais. Eu tive fazendo uma pesquisa, e essa fonte não é uma fonte minha, é da Você S.A., e a Você S.A. fez uma série de perguntas tanto para as pessoas que estavam procurando empregos, como para os recrutadores. E, do ponto de vista de quem está procurando emprego, a maior parte das pessoas
dizem se utilizar do LinkedIn, especialmente os profissionais mais sêniores, mais bem qualificados. E, na verdade, quando se faz a pergunta inversa para os recrutadores, que ferramenta vocês estão utilizando para buscar um emprego, a Você SA constatou que o LinkedIn é, sim, uma das ferramentas que é mais utilizada, mas o Facebook aparece em segundo lugar, contrário a quebrando paradigmas de muita gente que acha que o Facebook não é um lugar para se buscar emprego. Eu e o Edilson, por exemplo, como recrutadores, quando nós anunciamos uma oportunidade, nós dois gostamos muito de usar o Facebook, por incrível que pareça, né? Isso quebra paradigma de muita gente. Edilson, acho que você podia comentar um pouquinho também nisso? O que você acha? Claro, sem dúvida, posso sim. É bastante interessante isso, viu, pessoal, que muita gente ainda acha que o Facebook se destina somente àquela rede de amigos, mostrar festinha de casa e tal, e já faz bastante tempo, viu, gente, que o Facebook passou a ser, assim, uma fonte de informações. Vocês podem ter certeza, qualquer contato que vocês fizerem por aí, seja de emprego ou não, assim que vocês virarem as costas, a pessoa vai lá ver no seu Facebook o que aparece ali. Então, o Facebook vem ganhando credibilidade para essas coisas e vocês podem passar a prestar atenção agora. Muitas empresas, ou mesmo recrutadores, ou gerentes e diretores de recursos humanos, colocam nos seus perfis lá no Facebook, nossa empresa está recrutando, tal, e aquilo se espalha pela sua rede. E outra coisa importante aí que o Pedro falou, que eu vou repetir aqui, vou reforçar de uma outra forma. Sem dúvida nenhuma, a tecnologia é uma ótima ferramenta para nós procurarmos uma nova posição, um progresso profissional, mas eu daria uma dica aqui, viu, gente? Não fiquem procurando vagas, hein? Não procure vaga. Procure pessoas com quem vocês possam falar sobre a sua necessidade momentânea, sobre o seu desejo de um progresso profissional ou coisa parecida. Procurar vaga, todo mundo que está lá na rede, seja lá qual era que for, todo mundo está procurando. Até eu e o Pedro aqui, de repente, não é mesmo, Pedro? Então, isso acaba sendo, assim, muito mais difícil do que você procurar as pessoas que possam te ajudar a chegar nas vagas. É legal. Mas agora você falou muito de Face, isso você já tinha conversado comigo, que eu achei super curioso, porque ninguém pensa em Face. Face, para a gente, é uma rede de relacionamento de amigos, né? E só para já adiantar alguma coisa. É perigoso postar alguma coisa errada no Face, fazer algum comentário, como os recrutadores olham ali, só para complementar a tua resposta? Olha, pessoal, é assim, viu? Cuidado com o que vocês vão colocar lá no Facebook, que pode denegrir a vossa imagem. Eu até dou uma dica para quem tiver espírito pesquisador aí, dá uma pesquisada depois na internet, num texto chamado Demitido pelo Facebook. Existem alguns textos que falam sobre isso, de pessoas, de profissionais que estavam lá trabalhando, e de repente começou a aparecer coisas muito pouco recomendáveis no Facebook deles, isso gerou demissão da pessoa. Hein? Dê uma olhada nisso aí. A frase para vocês pesquisarem é demitido pelo Facebook. Pior. E nem estava procurando emprego, ele estava trabalhando, né? E aí foi pior, ele já tinha um emprego. Então, mas aí o profissional ele tem que investir o tempo, então, no quê? Para melhorar as coisas. Em currículos, nas redes sociais, onde ele investe o tempo, Edilson? Aí, ou você, ou pode passar para o Pedro, o que você preferir. Olha, o Pedro tem ótimas informações para isso aí. Pedro, comece, por favor, se achar importante, eu posso complementar depois. Não, Edilson, esse é aquele tema que a gente tem conversado, que é bom as pessoas colocarem conteúdo relevante para poder se posicionar, né, ao invés de enviar currículo sem ser pedido. Lembra aquela história do carro, Edilson, que você comenta? Lembro sim. Lembro sim, olha, isso é bem interessante mesmo, viu, pessoal? Que é assim. Bom, primeiro ponto aí importante que o Pedro ressaltou, né? É importante que nós tenhamos lá em todos os lugares onde possam nos encontrar
boas referências e conteúdo diferenciado, conteúdo de qualidade, consistente. Utilizando as mídias sociais, escrevendo, opinando em coisas de real relevância, que tenha valor para as demais pessoas, isso ajuda muito, né? E o Pedro me lembrou de uma situação aqui muito interessante, uma situação que eu vivi que não tem nada a ver com emprego, mas que me ensinou muito nessa questão de identificar o emprego, arrumar um outro emprego ou conseguir uma promoção. Foi uma situação pitoresca, onde eu fui vender um automóvel, um carro, anunciei lá, e apareceu lá uma pessoa, rapidamente, para comprar o carro, examinou o meu carro e perguntou para mim assim, quanto que eu queria no carro. Aí eu falei um determinado valor, a pessoa não falou nada, eu perguntei se estava caro, ela fez lá uma contraproposta e fechamos o negócio. E eu percebi que ele era, assim, muito talentoso com essas coisas de veículo, né? E eu perguntei para ele, eu falei, poxa, meu amigo, me diga uma coisa, você trabalha com compra e venda de carros? Aí ele me falou assim, eu trabalho sim, eu gosto muito de carro. Tem loja, eu gosto de carro, fico falando bastante lá sobre carros, né? Aí eu peguei e perguntei para ele, como eu ia comprar outro depois, né? Eu perguntei para ele assim, meu amigo, então me fala uma coisa, como é que está o mercado de carros? Sabe o que ele me respondeu, gente? Ele falou que não sabia. Ele falou, eu não sei. Aí eu me espantei assim, eu falei, não, como você não sabe se você trabalha com isso? Aí ele olhou bem fundo nos meus olhos e falou assim, olha, meu amigo, eu não quero saber se o mercado está bom ou se o mercado está ruim. Eu sempre parto para cima. E olha, tem uma informação que o senhor vai gostar aqui, o seu carro eu já vendi lá na outra semana passada, no sábado. Eu fiquei indignado com aquilo que ele falou e perguntei como que podia ter acontecido aquilo. Você estava comprando o carro ali. Ele falou, não, eu estou procurando um carro igualzinho o seu para um cliente antigo meu que me pediu. Um veículo parecido com o seu. E eu falei para ele que nessa semana que eu conseguiria o carro, né? Aí eu fiquei refletindo, né? Eu falei, caramba, né? Que rapaz esperto esse aí, né? Ele não queria saber se o mercado estava favorável, estava bom, estava ruim, mas ele se preocupou em ter uma excelente reputação, de fazer um trabalho bem feitinho, ao passo que clientes procuravam por ele e falavam, olha, fulano, eu quero comprar um carro assim, 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 assado, você consegue para mim? Mesmo se ele não tivesse lá na loja dele aquele carro, que tinha lá poucos carros na loja, o que ele fazia? Ele ia com afinco atrás, anúncios de jornal, feiras, tal, e conseguia o veículo. Então, eu acho que é a mesma coisa, viu, pessoal e Adriana, quando nós desejamos uma coisa, ou precisamos, ou queremos uma determinada conquista, não se preocupa, poxa, se está favorável, se está chovendo, se vai fazer sol, se vai ter feriado prolongado, não se preocupem com isso. Tomem ações claras, objetivas, com bastante afinco, dediquem-se integralmente para conseguir aquilo que o sucesso vai ser alcançado. Na verdade, procurar trabalho dá trabalho, né? Perfeito. Dá muito trabalho, né, Pedro? Posso complementar uma coisa? Mas, sim, o Edilson, então, no fundo, ele falou assim, muita gente chega e pergunta para a gente, como é que está o mercado? E acho que a melhor sugestão que a gente tem é essa, não se preocupa muito, parte para cima, vai procurar. Agora, você perguntou sobre, deve se dedicar muito tempo para fazer currículo? Olha, eu vejo, às vezes, com tristeza, Adriana, que tem muitos profissionais bons, às vezes até, olha só, como presidentes de empresas, fizeram grandes estratégias, quando são demitidos, eles acabam partindo para ficar 2, 3 semanas fazendo o currículo. Então, eles fazem um currículo como se fosse uma obra de arte, como se tivesse aquele pintor, fala, olha, fiz aqui, parei, e depois a intenção deles é mostrar para recrutadores, né, e falar, olha, tá aqui, olha, o que você acha dessa obra de arte? A verdade é que se as pessoas usam mídias sociais, isso não vai chegar do jeito que eles querem, na forma que eles querem, né? E o Edilson comentou agora há pouco, que os recrutadores, especialmente os headhunters, eles caçam, eles não são caçados. Então, assim, não é uma obra de arte que você pode ficar mostrando facilmente como você desejaria.
é melhor você construir uma estratégia ao invés de um currículo. Passar mais tempo pensando onde vai chegar, com quem você vai falar, quem você vai abordar, quem você vai mostrar suas qualidades, e por último a gente mostra uma ferramenta chamada currículo. Essa é a minha dica. Bom? Perfeito, perfeito. Chegou uma pergunta aqui, mas eu vou deixar para o final. Já tenho aqui 2 perguntas para vocês. Bom, então me diga uma coisa. Aqui um outro ponto que também o pessoal pergunta muito, né? Porque existem muitas plataformas que são pagas e plataformas também não pagas, que você se inscreve e tal, ou você paga lá a mensalidade, né? E outras não. Essas plataformas, elas são confiáveis e quais são realmente confiáveis? Olha, tem muitas plataformas honestas, eu acho delicado citar nomes aqui das quais... Não, não vamos citar nome, é só para que as pessoas... Mas você pode dar um leve sinal. É verdade. Essas maiores, as mais conhecidas, certamente são muito confiáveis. Eu acho que mais importante do que quais são ou não, mesmo nas plataformas mais famosas, mesmo a mais famosa, você encontra pessoas não confiáveis anunciando vagas lá dentro. Né? Então, um exemplo, não é sempre assim, né? Pode ser vagas onde está dizendo assim, confidencial. Você aplica, é uma vaga genericamente assim, muito bacana, você olha e fala, uau, isso aqui tem tudo que eu tenho na minha vida, eu posso aplicar para essa vaga, tá bom, e você aplica lá e daqui a pouco alguém liga e começa a te pedir informações. Pessoal, ou faz uma pré-entrevista muito simples. Você pode, de repente, ir lá no escritório dessa pessoa, e ao ir no escritório dessa pessoa, você pode encontrar comentários do tipo assim, olha, para dar sequência na sua entrevista, eu preciso que você pague aqui uma confecção de CV, porque a gente precisa ajeitar seu CV. Ou preciso que você pague aqui um teste, porque o empregador não tá pagando esse teste. Ou, e já aconteceu mesmo aqui na web, você faz uma entrevista com alguém lá em outro país, a última moda agora é em Inglaterra, eu vi recentemente de última moda ser na Espanha também, e te faz a tua entrevista, falando, você foi selecionado, muito bacana, agora só preciso que você compre a passagem, às vezes indicam a operadora de turismo para você comprar a passagem, e você chega lá na Inglaterra e é tudo furado, não tem ninguém. Então, muito cuidado, cheque bastante a informação antes de se comprometer. Né? Tá. Isso a gente está falando aí de altos executivos, de níveis mais altos dentro de uma hierarquia, mas pensando até em níveis mais médios, né, até gerenciais, existem muitas empresas que também, né, colocam essas vagas e muita gente, às vezes, né, tem problema, né, com algumas vagas anunciadas, né, inclusive, ultimamente, eu tenho ouvido também, não vou falar o nome, que não posso, né, eu não quero ser processada aqui por ninguém, mas eu tenho ouvido algumas reclamações de colegas de vagas que ficam postadas e quando você vai ver, ela já foi preenchida há muito tempo, ou a vaga parece que é meio fake, né? Em redes que são conhecidas, né? Então, isso preocupa mesmo, né? A gente está todo mundo aí procurando emprego com a maior... já é uma dificuldade procurar emprego, né? E depois você se decepcionar, né, com esse tipo de coisa é muito desagradável, né? Por isso a minha pergunta aqui, né, para vocês. Inclusive, deixa eu aproveitar, pessoal da indústria farmacêutica, que é um pessoal que eu tenho muito acesso, que eu estou sempre trabalhando, eu vou dar a dica que vocês já conhecem. Tem lá a plataforma que é um site, na verdade, né? O site do Dica Job, né? Que é focado na indústria farmacêutica e que é lá quem administra isso e quem criou foi o João Mengaldo, uma ótima pessoa que inclusive criou para poder ajudar os colegas a procurar emprego e hoje virou um site muito bacana, tá? E ali ele também faz a postagem de várias vagas e ele a gente sabe que é confiável, né? Pelo menos o que ele está colocando lá. A gente não sabe dali por diante, mas ele, pelo menos, é muito confiável e até quero falar isso aqui porque eu acho que o João faz um trabalho, inclusive, social muito bacana, tá? Bom, vamos lá.
que a gente tem mais? Ah, sim, aqui, ó. Para posições... Aí sim, aqui agora eu vou colocar o Edilson numa saia justa. Edilson, me fala uma coisa. Para posições executivas, a gente pode acreditar na eficiência dos headhunters? E como a gente aborda o profissional? Olha, pessoal, pode sim, viu? Não tenha dúvida. Os recrutadores, aí, os headhunters, eles têm lá aquelas vagas que são mais estratégicas, ou então a empresa não tem pessoal lá para fazer recrutamento, então coloca esse trabalho aí, terceiriza esse trabalho para algum recrutador, para algum headhunter. Agora, o que ocorre, gente, é assim, as pessoas em geral, viu, Adriana, tem assim uma visão assim de que o headhunter precisa me conhecer, preciso me apresentar lá para o headhunter. Então, elaboram um currículo direitinho, mandam lá para o headhunter aquele currículo, telefonam lá dizendo que querem se apresentar. Vira e mexe, eu recebo pessoas aí me procurando, né, recebo telefonemas ou mensagem. Eu gostaria de me apresentar para você, porque eu posso ser um material aí para o seu trabalho, tal. Então, o que acontece? A maioria das pessoas toma essas atitudes e são muito erradas, só atrapalha. Por uma razão muito simples, viu, gente? O headhunter, recrutador, ele é contratado por uma empresa que tem a necessidade de contratar alguém, transfere aquela tarefa para o headhunter. Ele que vai fazer, e ele que vai passar a credibilidade da vaga, de tudo mais, tal. Então, existe uma questão aí muito simples, que é assim, ele foi contratado por aquela empresa, para prestar serviço para aquela empresa. Então, ele vai ao mercado fazer uma pesquisa, fazer uma busca criteriosa de onde será que poderia existir um profissional que atendesse as necessidades daquela empresa. Ele até divulga lá alguma coisa, tal, não sei o quê, mas quem está procurando é ele. Ele não está no trabalho passivo de ficar esperando que as pessoas vão lá se apresentar, para que aparecer alguém que se encaixe, ele manda lá. Esqueçam disso, hein, gente? Como o Pedro bem falou agora há pouco, o headhunter, como diz o nome da coisa aí, ele é que caça, ele não é caçado. E outra coisa, viu, gente? Vamos pensar bem. Vocês já imaginaram se o headhunter aí, seja ele qual for, ele fosse dar atenção a todo mundo que procura ele lá querendo se apresentar? Vocês acham que seria possível ele receber todas as pessoas? Ele lê currículo, aquele monte de coisa, né, que está escrito ali? Isso não acontece. Então, a recomendação que eu dou aqui, Adriana, respondendo a sua pergunta, são confiáveis, sim. Todos aí no mundo? Não sei, sempre há alguém que não é em qualquer grupo, né? Mas a minha principal recomendação é que as pessoas tomem iniciativas de se fazerem ser vistos de uma maneira consistente, diferente do que a maioria faz. O que a maioria faz? Faz currículo e manda. Telefona dizendo, recebeu meu currículo? Gostaria de me apresentar aí para você. Isso é o que 97% das pessoas fazem. Então, se nós quisermos ter sucesso junto aos headhunters, nós temos que estar incluídos ali entre aqueles 3% que fazem, que tomam iniciativas diferentes, que se posicionam, que escrevem coisas consistentes em relação às suas expertises. Né? Eu sou um engenheiro, mecânico, eu preciso dar uma opinião sobre alguma coisa e preciso manter uma regularidade naquelas apresentações, uma vez que nós vamos utilizar a internet, que é o meio mais barato e mais fácil de aparecermos. Se eu escrevo uma coisa muito importante hoje na internet, puxa, que coisa boa. Aí passo uma semana, 10, 15 dias, eu não escrevo mais nada, acabou. Aquilo some nas timelines lá, não é mesmo, pessoal? É só. Então eu tenho que manter uma regularidade. Não importa qual seja essa regularidade. 3 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, mas a regularidade é importantíssima para nós sermos lembrados. E não pode falhar. E não pode escrever abobrinha. E não pode também, viu, gente, pegar e receber uma coisa, pum, transfiro para lá. Deixa eu aproveitar. Exato. Desculpa, aproveitar o teu gancho, porque era a pergunta aqui que mandaram. Peraí, deixa eu olhar aqui a Pode pergunta. falar.
que era, eu ia deixar para o final, mas aqui estão perguntando o seguinte, estão falando muito de política, vale a pena se manifestar nas redes sociais para um lado, para o outro? Não, né? Vocês viram que eu nem me manifestei, eu só... Para, gente, é uma pena isso aí, mas se vocês prestarem atenção, essa coisa de quando se começa a discutir futebol, política ou alguma coisa assim, dá a impressão de ser fã-clube, né? Ou você está de cá, ou está de lá, e é um festival de abobrinha ali que não vai te trazer nenhum resultado, não vai mostrar suas qualidades, você vai ficar falando das qualidades ou das desqualificações de outro. E você mesmo não está aparecendo, as pessoas não conseguem mensurar. O pior, fica por um julgamento, fica um subjulgamento, né? A pessoa é julgada por uma coisa que ela pode até não ser, né? Porque fica nas entrelinhas, né? Perfeito, Adriana. E normalmente, pessoal, esse tipo de discussão, elas são acaloradas. As pessoas tomam decisão de orelhada pela emoção do momento, o que não contribui em nada para a gente, né? Olha, falar sobre política e futebol é, por exemplo, quando eu vou lá na casa do Pedro. Né? Eu vou lá conversar com ele. O Pedro é corintiano, eu sou palmeirense, né? Meu time é muito melhor que o dele, não aceita essas coisas. Mas fica entre nós lá, entendeu? Tá certo, muito bom. O Pedro, me diga uma coisa, tem muitas... falando já dessas plataformas ainda, tem muitas empresas que têm a sua própria ferramenta, né? Sua própria ferramenta de cadastramento de candidatos, certo? Isso. E tem umas que, inclusive, te obriga a se cadastrar nessas plataformas, certo? E você normalmente tem até um lugarzinho ali para você atachar um currículo, às vezes, né? Ou às vezes você tem que enviar para eles. Esse tipo de empresa, até eu entendo que é para tornar o processo seletivo o mais imparcial possível, certo? Mas tem alguma forma de você colocar alguma coisa diferente ali, até para você colocar no teu currículo mesmo, para chamar mais atenção? Porque ali fica uma coisa muito, né, preto no branco, né? Geralmente essas empresas, elas colocam espaço para você escrever alguma coisa, né? Sim, sim. Mas não tem muita flexibilidade, não. Agora, sim, eu acho que se tratando de empresas, eu acho que tem duas situações, né? Quando você, dependendo do seu nível profissional, né, os não executivos, eu acho que tem que cadastrar em muitas empresas, que as chances aumentam bastante mesmo, porque essas empresas têm muita necessidade de mão de obra, e elas têm dificuldade de achar as pessoas, e até dificuldade de achar pessoas por meios como sites como Cato, enfim, vagas.com, que são ótimos sites, mas elas preferem coletar diretamente. Agora, assim, para vagas mais seniors aí, eu acho que é um desperdício de tempo, eu acho que não é assim que são selecionadas as pessoas. Agora, tanto um como o outro, eu acredito que seria mais interessante se elas fizessem um contorno, se elas pudessem chamar a atenção através de um e-mail, que pudesse mandar para o RH, olha, me cadastrei lá, ou melhor ainda, o diretor, ou o gerente, a pessoa que dirige a vaga, e eles estão interessados, ou um amigo que está lá dentro, que faça chegar um aviso, olha, tem um colega meu que acabou de cadastrar, eu acho que é mais interessante para essas pessoas, né? Agora, sim, Adriana, só para complementar também na pergunta anterior que o Edilson falou, você perguntou dos headhunters, se são confiáveis, eu acho que também vale para essa pergunta agora. Muitas pessoas falam assim, poxa, mas quais são as minhas chances para, de fato, eu entrar via recrutador? E tem estatísticas, variam muito, geralmente variam muito com a senioridade, quer dizer, pessoas mais júniores, né, mais até os muito caros, ou até com idades maiores. Mas suponha que uma média seja 20%. Eu queria lembrar para as pessoas que se seguram nesses 20%,
que não é 20% no seu ponto de vista. Porque a maioria das pessoas, eu brinco que é 9 em cada 10, estão procurando vagas via recrutadores. Então, se você fizer uma conta ao contrário, as suas chances vão ficar para lá de perto de 1, 2 ou 3%. É muito, né? Então, é difícil mesmo. Né? E acho que um complemento que eu me lembrei agora, você falou de sites, quando a gente fala de Facebook, né, no LinkedIn as vagas são anunciadas. No Facebook tem muitos grupos bacanas para você se juntar a esses grupos, participar das conversas, e ali os recrutadores soltam as vagas. Eu vou dar um exemplo como o nosso, na Associação dos Alunos da GV, acho que eu posso falar aqui, né, Adriana, xgv.org.br, e você, quando nós publicamos uma série de informações, o Edilson está sempre publicando alguma informação que tem a ver com a FGV, mas as vagas nossas são para todo mundo, e está lá, o Edilson de vez em quando solta uma vaga aqui, eu estou contratando alguma coisa, está aqui, um dos nossos associados precisa de uma vaga aqui. Então, em entidades de classe, grupos, é ali que você acha vagas bacanas também. Legal, mas então, complementando só, confirmando o que você disse, nessas plataformas de empresas, o maior número de empresas, a gente deve selecionar as empresas que a gente tem interesse e preencher no maior número delas, você tem mais chance em preencher, não deve ficar focando em uma só não, 2, 3, tem que preencher num número grande de empresas. Exatamente, e depende do seu, de novo, né, acho que depende do seu nível profissional. Acho que se você for um executivo mais senior, eu não faria isso não, acho que é uma perda de tempo muito grande. Aí eu iria para as práticas que o Edilson estava falando. Perfeito. Fazer ser notado de uma forma diferente. Eu acho que dependendo do seu nível, você tem que fazer um monte de preenchimento de vagas aí. Perfeito. Isso o Edilson tem um comentário diferente, Edilson? Não, eu só tenho a reforçar isso que o Pedro falou aí há pouco, viu, gente, que se existe uma coisa que pode ser feita, além de você colocar o seu currículo nos sites das empresas, é de fato procurar alguém lá dentro que você conheça e avisar para a pessoa, poxa, olha, eu coloquei meu currículo lá, viu? Será que você pode falar com alguém? Será que tem alguma coisa? Isso faz parte, viu, gente? Isso é um reforço, isso ajuda, né? Okay. E vocês podem ter certeza de uma coisa também. Ninguém vai recomendar você se não tiver confiança no seu trabalho e não souber que você é uma boa pessoa. Né? Ninguém indica zebra, viu, pessoal? Né? Então, procurem fazer as coisas direitinho, se manterem bem na foto, né, como se diz por aí, e boa sorte. Até agora, aproveitando aí o que você disse, a gente nota que tem muitos profissionais com mais de 40 anos que estão no mercado agora, tentando se colocar, né? Eu mesma, ultimamente, tenho recebido N mensagens no meu WhatsApp, até no LinkedIn mesmo, de pessoal que está saindo. Já tinha, né? A gente já estava com esse problema, e agora eu tenho recebido mais, e normalmente são pessoas com mais idade, né? E que eu acho, mais de 40 anos, me desculpe, é uma criança, né? Porque eu estou longe disso. Então, é uma criança, né? Mas hoje as pessoas têm esse preconceito, não é talvez um preconceito, aí a pergunta, não sei se é um preconceito realmente do mercado ou o preconceito está em nós, né? De achar que você passou dos 40 e depois você não, é mais difícil você se recolocar, né? Então, isso é real, isso é dentro do mercado, isso acontece desse jeito também? Pode ser? Olha, gente, o que acontece é o seguinte, olha, isso não ocorre, viu, pessoal? Eu vou explicar o porquê, eu acho que é bastante simples. Vocês vão de convir comigo que é assim, né, gente? Conforme a gente vai avançando na idade e na carreira, cada vez vai tendo menos vagas para a gente ocupar. Por exemplo, recém-formados, assistentes, estagiários, tem bastante vaga. Né? Aquela pessoa pode se encaixar em várias coisas, então no início de carreira é fácil. Né? Supervisor, assistentes, né? Também tem mais vagas disso aí do que de gerente. Há menos gerentes que assistentes. Quando a pessoa se torna um gerente, ela já fica pensando em ser um diretor daqui a pouco. Mas existem menos diretores do que gerentes.
E assim, sucessivamente, assim vai indo a coisa, né? E, então, o que acontece assim, é mais difícil mesmo, porque há menos cadeiras para serem ocupadas. E outra coisa, viu, gente, que dificulta um pouquinho mais, é assim, olha, vamos raciocinar juntos aqui. Você pega um profissional, Adriana, que tem 30 anos de idade, hoje. Volta 15 anos no tempo e pega alguém de 30 anos de idade. Comparando essas duas pessoas, hoje, quem tem 30 anos de idade está muito melhor capacitado e melhor treinado do que quem tinha 30 anos há 15 anos atrás. Então, por isso que, às vezes, ocorre de uma pessoa se ver assim e falar, puxa vida, eu tenho 42 anos, eu tenho 40 anos, e contrataram um cara de 32 aqui para minha vaga. Esse cara não vai saber fazer tal, não sei o quê. E ele se esquece que aquela pessoa mais jovem está muito mais treinada em outras ferramentas que utilizam tecnologia, relatórios, proficiência em idiomas e tudo mais. Então, não é uma questão de idade. O que eu falo para as pessoas, viu, gente, é assim, eu falo, olha, uma pessoa que tem 50 anos, né, 48 anos, por exemplo, e um outro que tem 35. Qual é a única coisa que esse cara de 35 não vai conseguir ter melhor que o de 48? Ele pode fazer o que ele quiser, ele não consegue. É o tempo de vivência. O outro tem 12, tem 15 anos a mais. Agora, prestem bem atenção. Dependendo do que o sujeito que tem 12 ou 15 anos a mais fez nesse intervalo de tempo, ele vai dançar mesmo. Se ele não aproveitou esse tempo para se capacitar, para melhorar seus relacionamentos, conhecer quem é quem, ser uma pessoa produtiva, agradável, ser aquela pessoa, Adriana, que a gente lembra quando a gente se aperta. Né? Puxa vida, né? Eu vou falar com a Adriana. Por que eu vou falar com a Adriana e não vou falar com a Maria ou com a Carolina? Porque eu tenho mais confiança lá na Adriana. Eu tenho mais tempo de convivência com ela. Então, aos profissionais que têm 40 anos ou mais, o Pedro tem muita habilidade com isso, muita experiência, ele complementa. Tem que pensar nessas coisinhas que eu falei aí. Na verdade, Pedro? Uma outra maneira de ver também, o que o Disse está falando, é se você vai vivenciando, vai passando a vida e se foca só nas suas habilidades técnicas, né, você vai acabar competindo com gente nova. Então, acho que uma outra forma que o Disse falou é você focar em habilidades pessoais, de relacionamento, e isso é muito difícil competir com o pessoal mais novo competir com você. Com você. Uma ideia, E acho que isso também tem talvez se colocasse uma pergunta de uma outra forma, né, Adriana? Bom, e agora, né? Eu tenho mais de 40 anos, eu tenho 50 anos, como é que eu posso fazer para me destacar? E o pessoal sempre acaba criticando, mas eu estou vendo meu amigo, ele não se empregou ali, não se empregou ali, o que eu faço? E a verdade é que as pessoas não têm que ficar olhando, igual aquela mesma pergunta que você fez, não tem que ficar olhando que os outros estão fazendo errado e que a mostra que você está vendo, está todo mundo deixando se empregar. Ele tem que olhar os que se empregaram e que têm a minha idade, o que eles estão fazendo para entrar no emprego. E, basicamente, Adriana, você vai ver em todos os níveis, eles estão conversando, eles estão falando com gente, eles estão se fazendo ser vistos, eles estão saindo da mídia, do papel, talvez das mídias sociais, e batendo papo com as pessoas, né? O Edilson tem uma frase que eles estão praticando a arte de ver e ser visto. Basicamente é isso. É que, infelizmente, agora a gente, com essa pandemia, as pessoas não estão tendo como fazer essa interface, né? De marcar um café, de visitar um amigo, de marcar um almoço. Está todo mundo só preso na mídia social, né? Só aqui na telinha. Você acha que só na telinha vale? Não, eu acho que nós temos uma grande oportunidade, né, de fazer uma coisa muito bacana nesse meio tempo, que é pegar um telefone
ligar para alguém ou passar uma mensagem personalizada por e-mail ou por um WhatsApp e falar, olha, amigo, faz tempo que a gente não se vê, estou preocupado com a tua família, como é que você está? É tão diferente, né? As pessoas acabam tratando a gente como se fôssemos um teclado na outra ponta, né? Mesmo sendo amigo, né? Tudo bem, só isso, mas não pergunta dados pessoais da minha família e tal. Então, acho que tem que sair do vala comum, acho que essa é a minha sugestão. Bacana. Deixa eu aproveitar nesse contexto, nessa pergunta que estava chegando aqui agora. Aliás, gente, olha, vou repetir de novo o número do telefone para perguntas. 11 9 30 30 373, que a gente já está chegando ao final e tem algumas perguntas aqui. Mas deixa eu te perguntar outra coisa, Pedro, sobre isso. O profissional que já tem um cargo assim mais alto, né? E tem esse tipo de problema de recolocação, porque às vezes o pessoal fica se batendo aí tempos, né? Primeiro, o que impacta ele aceitar, ou ele deve aceitar cargos abaixo do que ele tinha? Ele pode aceitar um salário muito mais abaixo do que o que ele tinha antes? É porque as pessoas às vezes ficam com receio de aceitar posições que são um pouco abaixo do que ele já tinha anteriormente, para não ficar mal dentro do currículo, né? Eu não vou ter como justificar, entendeu? Que eu fui trabalhar num cargo inferior. E como você vê isso? Como o profissional se coloca nessa situação? Acho que são várias perguntas, né? Então, eu acho assim, se a pessoa está preocupada só com esse último detalhe, mas também, quando você tem um problema, o cinto aperta, você tem que pegar um emprego, acho que só você sabe quanto tempo você consegue durar com as suas reservas. Se você precisa aceitar, aceita. Eu acredito que se vem, como tudo, procurar um emprego é como se vender, é uma ação de marketing. Então, lá na frente, quando você for ter que procurar um emprego novamente, você explica a situação da melhor maneira possível. Você pode explicar desde uma situação, olha, e todo mundo vai entender nesse momento de Covid, hein? Eu estava no momento de Covid, eu precisava encontrar um emprego, encontrei esse emprego muito bacana, e olha só, aprendi muita coisa bacana, aprendi isso, agora estou pronto para retomar uma nova fase da minha vida. É tudo a maneira como você comenta, né? Agora, sim, se você deve ou não deve aceitar agora, eu acredito que é uma pergunta que você deveria fazer como um planejamento. Você deveria colocar, por exemplo, olha, eu tenho tantos reais guardados na minha poupança, eu posso durar tanto tempo aqui, então até tantos meses eu vou pegar só empresa que eu chamo Tier A, fatia A, empresas que eu acredito que são o meu nível. Depois não deu certo, vamos para o segundo nível, terceiro nível, e aí vai pegando empresas menores aí. Bom, você e o Edilson criam aí planos, tá? Acompanham o pessoal, eu sei, de uma forma excelente, né, para que as pessoas possam passar por essa estrada aí, né, da busca do novo emprego, dessa forma que você está falando. Me fala uma coisa, aí completando aqui, já com uma outra pergunta. Esse pessoal que fica aí com mais de 40 anos, ou até menos, ou que não consegue se colocar, acaba, às vezes, optando por deixar de ser CLT e vira PJ. Fala assim, eu vou montar alguma coisa, ou eu vou trabalhar como consultor, ou eu vou fazer alguma coisa diferente. Acaba optando por isso, porque fica demorando muito a recolocação, e como você falou, tem uma hora que o calo aperta, que você tem que se colocar, né? Então, tem um tempo médio, como você falou, você espera um tempo e tal, mas tudo bem, a gente espera um tempo conforme o que você tem de poupança, mas independente da poupança, tá? Qual é o tempo, mais ou menos, que o profissional deve aguardar? Ou ele já deve, com pouco tempo, já começar a pensar num plano B? Né? Qual é o tempo factível para essa espera? Olha, eu gosto de colocar o número. Você, logo no começo da conversa de hoje, você falou uns números que beirava 13 meses, né? Eu gosto de falar para as pessoas 6 meses. Então, faça um plano bacana. Se você puder durar, ou está pedindo a sua demissão agora, ou puder resistir, encara 6 meses como tempo para buscar esse emprego e achar o emprego ideal. Agora, sim, sobre pegar CLT, o PJ,
eu costumo dizer assim, olha, CLT ou PJ, procurar emprego é tudo aquilo que você passa o risco para outra pessoa, em full time, em tempo integral. Tem gente que está contratando só como PJ, então eu acho que você não deveria pensar muito se é CLT ou PJ, não, no momento que você está procurando emprego. Especialmente as pessoas mais velhas, está acontecendo, enfim, está acontecendo muito de as pessoas mais velhas serem contratadas via PJ. Isso está sendo muito normal, né? Mas aí é por uma questão mesmo de custo da empresa, às vezes eles querem, né? Verdade. A pessoa acaba optando por isso porque realmente não está encontrando outro caminho dentro das empresas. Olha, a gente já está finalizando aqui, eu tenho 2 perguntas. Bom, na verdade, a pessoa está pedindo dicas para entrevista. Nossa, já entrou 2 aqui. Tem 3 perguntas. Dicas para entrevista. Eu vou fazer o seguinte: eu acho que esse tema, como tem muita gente que se interessa, dicas para entrevista, acho que é um programa inteiro, né? E não é isso? Então, eu me comprometo com vocês aí, e eu vou falar com o Pedro, né, com o Edilson depois, quem sabe a gente grava um vídeo com dicas para entrevista e a gente posta aqui para que vocês possam assistir, porque a gente vai ficar falando um montão, e eu acho que é super importante. Fala, Pedro. Eu posso dar uma dica bem rápida, né, que não vai caber. Mas tem um livro muito bacana, é o melhor livro sobre dicas para entrevista. O título não é feliz. Chama Seja Seu Próprio Headhunter, do Legal. Odilos, tá? Uma dica aí. Uma dica aí. Seja seu próprio headhunter. Bom, deixa eu pegar as 2 perguntas aqui para a gente. Só tem 2 perguntas que a gente vai finalizar, tá bom, gente? Olha aqui. Não, tem 3. Não, aqui já foi, aqui. Do Marcos Ramos. Qual é o momento que devo procurar novas oportunidades, mesmo já estando empregado? Como é visto o funcionário que tem muito tempo de casa? Não, são 2 perguntas, não é uma pergunta só. São 2 perguntas. É aquela coisa, Pedro, me diga quando que a pessoa deve procurar outro emprego? Notar que ela está na hora de sair, e dentro das empresas, aí eu não sei se é o Pedro realmente que teria que responder isso para você, acho que era mais um pessoal de RH, a Fátima Neri, que esteve aqui com a gente, poderia responder. Se você tem uma ideia, como é visto a pessoa que fica muito tempo em uma mesma empresa? Eu bem rápido, né, para te ajudar no tempo. Eu acho que você deve mudar de emprego quando você vê que não está progredindo mais, né, ou salarialmente, ou pessoalmente, ou capacitação. Eu acho que esse é um bom momento aí. E sobre visto funcionário que tem muito tempo de casa, eu acho que tem um mito. Eu, pessoalmente, eu acho que é um mito péssimo isso aí. Você sabia que, por exemplo, nós como recrutadores somos chamados para achar pessoas que são fiéis na empresa onde estão? Né? Então é muito bom estar passando muito tempo numa empresa. Né? Então, quer dizer, você deve ter sido um funcionário bom, não foi demitido, confiável, enfim. Eu acho que é ótimo. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente está vendo tanta troca de empresa, né, se a pessoa ficou lá e a pessoa é boa, né, são poucas as pessoas que a gente consegue ver dentro de uma empresa que tem mais de 10 anos, pouquíssimas pessoas. É né? verdade, é verdade. Aqui, deixa eu ver aqui, agora, eu não sei se o Edilson pode responder também, todos agora precisamos ser digital. Como equilibrar a experiência com a técnica nas posições mais sêniores, considerando que alguns de nós precisamos aprender muito, é o que exatamente o Edilson estava falando, né, Edilson? Olha, pessoal, não tem. Outro dia um colega falou de uma forma até engraçada. Ele falou: Edilson, nós estamos condenados a ter que aprender a mexer com computador. Condenado de ferro, hein? Estamos condenados a aprender. É que ele não queria mexer, mas eu estava condenado a fazer aquilo lá. Não tem jeito, viu, pessoal? Muita coisa está migrando aí para ter. Não é só muita coisa, viu, Adriana? Vocês podem ter certeza, a hora que começar a relaxar aí a quarentena, vocês podem ter certeza, muitas empresas não vão querer que o funcionário volte lá para a empresa, vai querer que ele fique em casa, no home office. E outra coisa, há muitos profissionais querendo isso também, não quer mais voltar lá para a empresa, quer ficar em casa fazendo. Em casa ou numa outra instalação que não seja aquela instalação clássica. As escolas, viu, gente, estão passando por isso. Nós temos uma colega que é presidente do grupo CPV,
de ensino, né, CPP educacional, e ela comentou conosco a semana passada, falou, olha, agora com a quarentena, nós estamos dando aula online para as pessoas, e há muitos alunos avisando, olha, eu prefiro ficar aqui com a aula online, não quero voltar para as aulas presenciais. Então, mais uma razão para, olha, não tem jeito, pessoal, tecnologia aí com todo mundo. E cada vez mais a gente vai nichando, né, as formas de trabalho e nichando o mercado, áreas, né, com pessoas, cada uma trabalhando ou se adequando ao que melhor faz ela produzir, né, faz ela seguir em frente, né. Bom, gente, olha, são 8h01, olha que beleza. Pedro, suas últimas palavras, você gostaria... Últimas palavras não, você vai continuar vivo, mas você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu vou terminar com um comentáriozinho e passar para o final para o Edilson. Mas, procurar emprego dá trabalho, não é difícil, é diferente de, né, de ser difícil ou fácil, dá trabalho, trabalhe bastante, 8 horas por dia para procurar um emprego, e isso não é para amadores, é para quem trabalha. Edilson, só queria fechar com essa palavra aqui para amadores. Desculpa, eu vou só completar. Depois a gente conversa para você mandar um roteirinho para o pessoal, só um roteiro básico de como procurar um emprego. Aí a gente posta para o pessoal, tá bom? Porque eu acho que isso ficou faltando. Um roteiro básico. E aí a gente constrói isso e posta para o pessoal nas redes sociais. Legal? Você faz isso para mim? Vou mandar um e-book para o pessoal. Perfeito. Então. Ai, maravilha. Gostei. Obrigada. Ai, quem não pede, vê, tem que pedir. Edilson, por favor. É verdade, gente. Olha, reitero o que o Pedro falou, viu, gente? Procurar emprego deve ser encarado como um emprego. Precisa se dedicar, trabalhar muitas horas, e não é para amadores, viu, gente? Acabou isso aí. Se a pessoa não tiver um suporte, um bom suporte, uma boa orientação, quem o ajude a construir a estratégia de chegar lá, o fracasso é certo, viu? É importante isso que você está falando, porque eu noto que quando a gente sai, quando você sai, né, de uma empresa, as pessoas saem um pouco desnorteadas, né? Por melhor que você seja profissionalmente, até um alto executivo, às vezes não sabe nem por onde começar, né? É meio como a gente, no emprego, a gente tem o drive, né, do que a gente tem que fazer, a gente sabe, né, o que caminho tocar. E quando você sai, você fica parecendo que fica perdido, não tem o drive. Então, é bom ter realmente um suporte para que te dê a orientação correta de como fazer isso, né? É que vocês fazem super bem, não é isso? Legal. Bom, gente, olha, muito obrigada. Obrigada, Edilson. Obrigada, Pedro. Tenho certeza que a nossa audiência hoje também foi grande. Eu quero agradecer demais. Espero que a gente tenha, de novo, ajudado um grande número de pessoas com algumas dicas. É lógico que em 1 hora a gente não vai conseguir falar sobre isso, né? Da forma mais aprofundada. Quem tiver interesse, gente, eu acho que, olha, eu vou dar dica, eu estou indicando para vocês, o Pedro e o Edilson, tem aí, vai ficar a descrição, na descrição do nosso vídeo, do nosso ao vivo, vai estar lá embaixo, tem o contato deles, procurem conversar com eles, sem compromisso, de repente é uma grande oportunidade de vocês baterem um papo com 2 pessoas super interessantes, agradáveis, que podem passar para vocês algumas informações que vão ajudar vocês a encontrar esse drive, tá? Que realmente é difícil. E aquela coisa, como eu falei, eu ganhei um e-book, ó. Se a gente não pedir, não conversar, a gente não ganha nada, tá bom? Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, daqui uns 15, 20 dias, tá bom? Obrigada, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.